Antes de qualquer coisa, boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você vai ver esse material. Isso quer dizer que, não sei, talvez eu libere a gravação dessa live. Antes de explicar um pouquinho as regras e tudo mais, eu quero saber, queria que vocês me falassem aqui no chat, se conseguem me ouvir. Bem, talvez eu libere. Conseguem me ouvir ou não? Não estou vendo aqui no chat. Vocês conseguem me ouvir? Pronto, maravilha. Então vamos ao que interessa. Tá fazendo muito frio, o casaco foi bem necessário, não deu tempo para aquecer suficiente a casa para iniciar a nossa live. E antes de irmos para o conteúdo propriamente dito, eu quero dizer que essa live é uma forma de agradecer, né, aquele esforço que nós fizemos juntos ao longo do semestre, né, de construir esse canal, de convidar pessoas para se inscrever. Eu vi que teve alguns de vocês que enviaram para a tia do WhatsApp, para todo mundo se inscrever no canal, para a gente conseguir chegar aos 1.000 inscritos. E ainda tem alguns recursos que ainda não estão liberados, mas em breve vai estar. Essa plataforma, né, que é o YouTube, que pode chegar a tanta gente, também será bastante utilizada a partir do semestre que vem. Eu vou utilizar bem mais com os alunos, com a turma. E claro, vocês que já estão inscritos, se tiverem curiosidade, interesse, também poderão sempre consultar. O canal também vai contar com alguns vídeos mais curtos, não é aquele conteúdo que está naqueles vídeos grandes, que foram feitos especialmente para vocês. Eu vou diluir em pequenos vídeos, não mesmo, vou fazer novos pequenos vídeos para a gente conseguir chegar a mais pessoas, né? Fazer essas ideias, se interessarem a mais gente, chegar a mais gente. Então, deixa eu dar uma olhada de novo aqui no chat, se tem alguma coisa. Tem delay? O chat tem um delay. É verdade, Matheus, tem sim. Não está conseguindo ver, Ronaldo? Só Ronaldo que não está conseguindo ver? Conseguiu. Ah, ok. Pronto. Então, só para recapitular aquilo que eu falei aqui como regras dessa live, não é? Eu vou fazer uma breve abordagem pelos principais pontos dos 3 textos. São 4 temas, mas 3 textos, mais propriamente ditos, que consolidaram o conteúdo de nossa segunda unidade da disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade, CTS, nesse semestre. E são pontos que eu julgo necessário tocar, falar sobre eles, não necessariamente pensando apenas na prova, claro que é pensando na prova, mas também que são assuntos que precisam reverberar na cabeça de vocês, que são estudantes de ciência e tecnologia, e para as outras pessoas que não são do curso, porventura acessarem este vídeo também, pontos que são urgentes no momento de pensar de forma integrada, religada, ciência, tecnologia e sociedade. Então, aí eu vou tocar nesses assuntos rapidamente, não vai ser uma live longa, não é também como uma aula que eu vou me deter. Quem foi meu aluno, quem é meu aluno sabe que eu acabo, às vezes me empolgo, entro em alguns assuntos por mais tempo, mas hoje eu vou mesmo me policiar para que isso não aconteça. E pronto, esse é o primeiro ponto, né, que eu vou revisitar alguns tópicos que eu acho que são muito importantes dos textos que foram trabalhados na segunda unidade. A live não garante o estudo para a prova, por favor. Né? Se fosse assim, não tinha sentido termos todos aqueles encontros nas quartas-feiras, as aulas. Então, ela não substitui a leitura dos textos, que é a primeira coisa, mais essencial de todas. Inclusive, no final, eu vou mostrar as referências do texto, caso pessoas de fora da turma vejam e tenham interesse de ler, de conhecer, eu vou mostrar a referência de onde que eu tirei essas ideias e tal. Então, o texto é a primeira coisa. As videoaulas são muito importantes.
tem assuntos que foram ditos na videoaula que, de forma mais direta ou mais clara do que no texto, que vai aparecer certamente na prova também. E a outra coisa que eu falei é que eu vou tentar interagir com o chat, mas não garanto que eu vou estar operando tudo sozinho, tem que passar slide, eu preparei slide, fiz toda uma coisinha organizada aqui para vocês, para a gente fazer direitinho. Então vamos lá, vamos começar. Na sequência de nossas aulas da segunda unidade, nós temos encadeados da seguinte maneira os conteúdos, né, por temáticas. O primeiro deles é o que é sociedade, né, o que é a sociedade. Nós trabalhamos do ponto de vista de CTS. Depois, o que é CTS, né, o que são os estudos de ciência, tecnologia e sociedade. Depois temos o texto Ciência, Tecnologia e Globalização. E, por fim, o texto Geração Selfie, que é o texto o nome que dá, o título que dá nome a esse canal, né, é um projeto que está aí em execução. Então, eu vou pinçar alguns pontos importantes de cada um desses 4 momentos que compõem a nossa segunda unidade. Então, prestem bem atenção. E também não coloquei isso lá nas regras iniciais, mas eu vou fazer tudo de forma direta, sem olhar o chat, tá bem? Quando for, por exemplo, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta a fazer, vocês vão colocando aí pelo chat, que eu vou inclusive marcar o chat aqui. Vou colocar assim, iniciando revisão agora. Porque a partir daqui, se tiver algum comentário ou questionamento, eu vou olhar, ler diretamente neles e ver o que é que eu consigo responder, o que vai fazer sentido dizer, também para não nos alongarmos muito. Vamos lá? Vamos comigo, como eu digo lá nos vídeos. Vamos comigo? Então, para começar, do texto, o que é a sociedade, eu escolhi falar para vocês sobre o que eu chamo das 4 vias de entendimento, né, que são 4 autores do universo dos estudos de CTS, que olham para o fenômeno sociedade. Né? Quando eu digo fenômeno, eu estou me referindo a algo que é vivo, que está em movimento, né, que não está congelado. Mas todo teórico, todo filósofo, todo sociólogo, todo cientista, para poder perceber e falar a respeito do fenômeno, ele precisa meio que fotografar, né? Congelar, fazer uma imagem do fenômeno que é vivo, que não para de se mover, de acontecer e de modificar-se. Mas para poder falar a respeito é preciso congelar um pouquinho. Então, esses 4 autores que vocês veem aí, o José Ortega y Gasset, Louis Mumford, Carl Mitchell e o Javier Echeverria, eles 4 olharam para o fenômeno social, sociedade, mas olharam colocando como lente, né, de observação a indissociável relação entre ciência e tecnologia com essa tal sociedade. Então, eles fizeram isso cada um à sua maneira e sempre por meio de uma tríade de ideias para cada um, né, todos eles movidos pelo movimento trinitário, muito próprio do Ocidente, vão olhar para a sociedade com essas lentes da ciência e da tecnologia, não dissociando, como tentamos fazer nos estudos de CTS e como sugerimos que seja a nossa visão, uma visão integrada, uma visão complexa, né, tecida em conjunto, e não uma visão fragmentária dos fenômenos e da vida. Então, vamos para cada um deles. Né? O José Ortega y Gasset, ele vai olhar para essa sociedade, né, vai utilizar de suas lentes. Sobre o autor, primeiramente, vou fazer o seguinte, eu vou direto para as ideias, não vou falar dos autores. Eu fiz isso na aula, quem esteve na aula percebeu, mas eu vou falar diretamente das ideias dele, porque falando das ideias dele, eu estou me referindo a cada um deles. Não é? Então, ele vai olhar para o tal fenômeno que tanto falei e ele vai construir o que ele chama de periodização antropológica da técnica. E aí, como eu falei, o modelo trinitário, ele diz que ele divide, né, percebe a trajetória da sociedade por meio dessas 3 periodizações, que ele chama de técnicas do acaso, técnicas do artesão e técnicas do engenheiro. Para cada uma delas, ele vai compor um cenário dessa observação que ele faz da sociedade. Então, o que seriam as técnicas do acaso?
o técnico e a simplificação. Não há uma cisão entre a utilização de técnicas e vida cotidiana. Vocês vão lembrar bem, nós vimos um trecho daquele filme A Guerra do Fogo, ele vai retratar bem esse cenário, que a gente dá passos atrás na história do Homo sapiens, e aí vamos perceber que esse humano em constituição, né, esse anthropos, né, esse gênero homo em construção, ele ainda vive numa situação de integração a essa natureza estendida e fica à mercê dessa natureza para que dela possa provir sua subsistência, sua vida, sua sobrevivência como um todo. Então, por isso que quando diz assim, a técnica e o acaso é sempre a espera que um fenômeno aconteça. Não havia tanta intervenção desse antropos na natureza estendida. Natureza essa que ele faz parte, mas que ela neste instante era mais diluído nela. Hoje, lamentavelmente, nós fazemos uma certa cisão, né, entre o sujeito humano e a natureza estendida, o que é um grande erro, que nos causa grandes problemas e inconvenientes, mas isso é uma história muito longa. Nas técnicas do artesão, nós falamos daquele sujeito que se distingue socialmente, num padrão, num modo de organização da sociedade, né, num modo de produção anterior ao modo de produção que temos na atualidade, que é o capitalismo. Isso, no feudalismo, se organizava melhor esse modelo de sociedade, cujo artesão era um sujeito que se distinguia socialmente, e era como se o artesão fosse aquele mago. Não é isso, mas é aquela pessoa que tem a chave para acessar esta natureza estendida. É como se ele detivesse algumas regras que o restante da população comum não detinha, e aí esse sujeito pensa, observa, busca os elementos que estão nesta natureza estendida e constrói coisas. E aí eu uso a palavra coisas aqui para ser muito genérico, né? Artefatos, objetos. Então, o artesão ele detinha todas as etapas do processo de produção de um artefato, de um objeto, um sapato, ou seja o que fosse. Então, era esse sujeito que adentrava, isso já, né, dando saltos na história. E a técnica do engenheiro, que é a mais recente dos três, chegando mais para os nossos dias, mas ela vai ali, se quisermos já situar no período histórico, a partir da emergência da modernidade, né, do século XVII para cá, por aí. As técnicas do engenheiro dizem respeito agora a uma fragmentação, uma compartimentalização, digamos assim, da construção das coisas, mas também por extensão do saber, do conhecimento, por aí vai. Então, na técnica do engenheiro, nós temos a linha de montagem como a referência, como modelo. Tá? Essa linha de montagem diz o quê? Que existem pessoas especializadas em etapas diferentes da produção, que eram responsáveis apenas por aquilo ali, e cada um vai participando e fazendo a sua parte na construção das coisas, dos artefatos. Eu estava só dando uma olhada ali no chat para ver se estava indo tudo bem, tudo ok. Então, essa é a periodização antropológica da técnica que fala José Ortega y Gasset, em linhas gerais. O Louis Mumford, ele vai falar para a gente de 3 ondas sucessivas, de como que ele olha lá as tais lentes metafóricas, né, para a sociedade sem separar ciência de tecnologia e sociedade. Então, os 3 nomes lá na tríade dele, que ele dá para tentar explicar, né, congelando o fenômeno, são eotécnica, paleotécnica e neotécnica. E aí o Mumford, ele usa datas, mas percebam que as datações do Mumford são genéricas. Vocês podem ver aqui, eu estou passando o mouse e acredito que vocês veem, sim. A eotécnica, ela termina, com aspas, em 1750, mas a paleotécnica começa em 1700. Então, há uma integração, até porque é aquela ideia de que, por se tratar de um fenômeno vivo, não se pode ser tão cortante entre uma etapa e outra. E aí, se o José Ortega y Gasset estava olhando para o ambiente e, claro, trazendo esse antropos que vai se instituindo diante desse ambiente,
ele vai mesmo, o Mumford vai olhar diretamente para os elementos que vão emergindo, aparecendo nesses tempos, né? No tempo da eotécnica, 1000 a 1750, ele tem como elementos principais que esse humano que está, esse antropos que está começando a lidar, né? a desafiar no sentido de fazer retirar da natureza novas perspectivas de consolidar a sua ação no mundo. Então, os elementos que ele vai trazer para a gente são o vento, a água e a madeira, num primeiro momento. Então, dá para fazer uma relação com as técnicas do acaso, não é? Mas aí temos elementos de base muito simples e elementar. Com exceção, está entre parênteses aqui, o vidro, que o vidro, por mais que seja uma tecnologia, sim, uma tecnologia de base muito simples, né? O vidro é basicamente areia e outros elementos que se juntam, o vidro vai revolucionar a nossa forma de, literalmente, metaforicamente, ver, enxergar o universo, o mundo, os fenômenos. Né? Porque é do vidro que se fazem as lentes. Né? A lente que depois, dadas as suas proporções, foi inserida no microscópio, foi inserida num telescópio, e aí vocês já conhecem essa história que eu falei em outras aulas, o que é que não fizemos, né? E ainda podemos fazer por meio depois que vestimos o nosso olhar com essas lentes microscópicas ou telescópicas, né? A capacidade de ver o infinitamente pequeno e o infinitamente grande distante. Na temporalidade paleotécnica, 1700 a 1900, nós já temos aí uma complexificada sutil nos elementos que serão mais utilizados, estarão mais em voga. Né? Nós temos aí o carvão, o vapor e o ferro. E aqui nós já podemos situar, se quisermos, né, também para fazer uma ponte com os demais, no instante histórico moderno. Né? O carvão, o vapor e o ferro vão ser o carro-chefe, né? A comissão de frente da modernidade industrial. Né? O aço, ferro, toda aquela questão que a Inglaterra foi o berço, né? Talvez primeiro de tudo isso, digamos que vai simbolizar a chegada desse momento modernidade. E, por fim, a neotécnica, 1900 aos dias atuais, ele vai dizer que aí temos situações mais complexas, que são elétricos e metálicos, não é? Então, já essa capacidade, eu vou pegar aqui uma coisa básica hoje em dia, mas, por exemplo, um controle remoto, nós temos aqui uma junção de uma série de tecnologias que estão aqui dentro para fazer esse negócio funcionar e ter várias funcionalidades. O smartphone, então, nem se fala, que aí ele já não entra na questão da inteligência artificial, etc, etc, mas dá para a gente pensar o desenvolvimento da máquina e sua interação com a sociedade de Louis Mumford. Agora o Carl Mitchell vai nos falar, para vocês verem, pra cá. Carl Mitchell, para vocês verem a fotinha dele também. Eu já disse isso na aula, que o meu, digamos, a forma como ele percebe o fenômeno social é uma das formas que eu mais gosto de trabalhar, porque ele vai falar agora das formas de ser com a tecnologia. E vocês vão perceber esse ser no sentido filosófico, mas vocês vão perceber que a nomenclatura que ele utiliza tem a ver com o estado de ânimo de nós, sujeitos coletivos, diante da tecnologia, ou da tecnociência, melhor dito. Né? Ele vai falar de um ceticismo antigo, que tem como uma frase emblemática para se falar disso, é aquela história de que a tecnologia vai matar Deus, ou seja, a tecnologia vai suprimir todo o relato mítico, mágico e religioso de significar ou de explicar, tentar explicar a vida. Né? E aí nós podemos falar isso nessa transição das ciências clássicas para as chamadas ciências modernas também. É um período muito crucial, né, nesses entendimentos dos estudos de CTS, é o século XVII. De fato, é uma virada, e o século XIX, de fato, é uma grande recomposição de um cenário mundial, não só da ciência e da tecnologia, né, mas de praticamente todas as coisas, a economia, a política, tudo vai passar por uma ressignificação, uma reorganização, melhor dizendo. Então, o ceticismo antigo nos mobilizou, e isso não deixa de existir, esse ser,
não é? Mas no sentido de que não, né, de ser pessimista. Não, não quero. A tecnociência é mal, é má. Né? Isso vai nos causar coisas catastróficas. Né? O otimismo ilustrado vai para o outro extremo, o outro polo. Né? O otimismo, como o próprio nome já diz. A ideia de que a tecnologia resolveria, ou resolverá todos os nossos problemas. Esse era o slogan, né? A tecnologia, a tecnociência, né? A aliança ciência e tecnologia na modernidade, ela se deu com esse super humilde objetivo de resolver todos os problemas da humanidade. Inclusive, algumas aberrações nascem disso, né? Aquela ideia do efeito Frankenstein, né? Que é essa ideia de dar a vida, mas de fazer a coisa desmembrada, ou seja, desconectando o humano da natureza, desconectando os saberes entre si e acaba constituindo-se num monstro. Mas também que, sim, claro, nos resolveram, esgarçaram a vida no sentido de ampliação. Né? Hoje em dia vivemos, temos de perspectiva de vida muito mais, e em alguns casos, né, não, lamentavelmente não é para todos ainda, vivemos com muito mais qualidade de vida do que nossos antepassados por causa das benesses da ciência. E daí partimos das caravelas até a Lua em poucos séculos. E, por fim, o desassossego romântico, que aí vem, é aquela ideia ambígua diante da tecnociência. Né? A tecnologia engendra liberdade, mas enfraquece os laços pessoais. Essa ambiguidade que desassossega, que ele vai falar, isso meio que agora estamos a viver, uma vez mais, esses três estados, quando pensamos na inteligência artificial, quando pensamos, de novo, coloca-se a questão, é o fim do trabalho, como temos, né? Os aplicativos, o algoritmo vai destroçar toda a nossa ideia que temos de viver em sociedade. Como é que vai ser isso? Estamos vivendo esse desassossego romântico, alguns no ceticismo antigo, outros no otimismo ilustrado. Mas vamos para frente. Para fechar esse quarteto aí de pensadores, temos o Javier Echeverría, que vai falar para a gente de três entornos. Ele olha, a lente dele são três entornos para dizer, e aí ele é mais simplificado, ele diz entorno 1, entorno 2, entorno 3, e aí ele também utiliza no livro é 1, é 2, é 3, né? Então, no entorno número 1, ele diz que o meio característico é o natural, sociedades nômades, rurais, caçadores-coletores, e aí presta atenção nessa informação, só se percebe o que é físico e próximo. Isso tem uma ligação estreita com a dimensão antropológica que fala José Ortega y Gasset. Ou seja, só aquilo que é físico e próximo. Eu estou muito à mercê das coisas materializadas que a natureza pode me dar. No entorno número 2, o meio característico agora é o cultural social. Nós temos aqui, né, a tal sobrenatureza, né? Nós temos aqui a natureza estendida, a primeira, aí agora temos uma sobrenatureza, que é esse meio cultural, social e urbano, que aí foi esse entendimento que o humano teve, que a cidade, organizar as casas, essa coisa toda, as ruas pavimentadas, não sei o quê, era o modelo ideal para essa espécie viver. Há muitas controvérsias, mas foi munido desse desejo que as sociedades vão nascer, e nenhuma cidade, principalmente as primeiras, nasce de forma heróica, ou melhor, a palavra não seria heróica, mas dizendo assim, precisamos de uma cidade, vamos todos para lá que vai dar tudo certo. Não, a cidade nasce a forceps mesmo, as pessoas começam a se juntar porque o campo já não é visto mais como alternativa, infelizmente, ou, enfim, não, sem juízos de valor, elas vão se aglomerando ali e a cidade vai ter que nascer de alguma maneira ou de outra. Então, a sobrenatureza produzida pela tecnociência. E o terceiro, né, o entorno, o meio característico. Primeira, a natureza, a primeira sobrenatureza, a cultura, né, a sociedade, a urbanidade. E o terceiro, né, ou melhor, o terceiro entorno, que é a segunda sobrenatureza, o meio característico é o cyberespaço, que é esse lugar que cada vez mais radicalmente habitamos, que já não é mais, vocês vão lembrar, vou falar da geração selfie, mas não vou mais falar desse assunto, não mais fazer aquela ideia de que são antônimos real e virtual. Isso não faz sentido. A virtualidade é uma forma de realidade. E sim, podemos utilizar on, off, mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, é esse entorno agora que vivemos também. Mas
Na verdade, o que é bom de se dizer é que esses três entornos coexistem, coabitam. Nós coabitamos os três, na verdade. Em maior e menor intensidade entre um e outro, mas coabitamos os três. Deixa eu ver aqui, antes da gente passar para o próximo, o que tem aqui. A prova vai ser toda de marcar, que nem a outra. Sim, Pedro, sim, a prova será objetiva, de novo, por causa do modelo, né? Isso é uma coisa que nós estamos pensando, né, avaliando junto com a monitoria, como é que nós vamos tratar das questões discursivas. Para esta prova, especificamente, nós teremos questões objetivas, porque vocês fizeram aquela série de atividades e trabalhos que eram discursivos, né, ao longo do semestre, e justamente para suprir isso, porque na prova nós vamos trabalhar com o modelo objetivo. E é verdade, Joana, tem isso porque há sempre a possibilidade de utilizar discursiva. Então, não nessa, não utilizamos na primeira unidade, nem vamos utilizar nesta, mas sempre há a possibilidade. Por isso que eu coloco lá, tá bem? Vamos continuar. Então, aquela ideia de sociedades, estudos CTS, né, tudo aquilo que nos precede enquanto natureza, ao mesmo tempo em que é aquilo que construímos a cada dia por meio da cultura. Ela caracteriza nossas ações e interações coletivas e individuais, ao passo que é conduzida por nós. Somos construtores e construídos pela natureza, né, nessa teia infinita. Temos esse GIF aí, que somos 100% natureza, 100% cultura. Às vezes esquecemos que somos 100% natureza, mas não tem como descolar-se disso. Segundo instante, vamos agora acelerar um pouquinho mais. O que é CTS? Para esse texto de revisão, eu vou diretamente falar de dois assuntos que estão dentro lá do texto, né, que são primordiais, mas assim, para dar um start para vocês lerem, claro que já leram, a maioria já leu, e revendo também as videoaulas, vocês refrescarem a memória. Agora, enquanto sociedade, eu coloquei aqui, afinal, que é sociedade na parte final, agora eu já começo CTS dizendo de forma muito resumida, obviamente, que são os estudos de CTS, né? São os estudos dos aspectos sociais da ciência e tecnologia, tanto no que concerne ao que influi socialmente na mudança tecnocientífica, quanto às consequências sociais ambientais. De novo, esse movimento ininterrupto e recursivo, né? De sermos construtores e construídos. Então, a sociedade vem a ciência e tecnologia, né? Ou seja, como a sociedade influencia a construção da ciência e tecnologia e como a ciência e tecnologia reorganiza e reconstrói essa sociedade. Nós bem sabemos e vimos lá naqueles entornos e naquelas quatro formas que os autores viram, né, o fenômeno, que obviamente não somos mais os mesmos sujeitos de centenas ou milhares de anos atrás, quando aparecemos, quando nos consolidamos como espécie Homo sapiens neste planeta. E isso se deve muito diretamente a essas transformações, né? A própria ideia de ser sujeito que é saudável, que não é, isso vai mudando com o tempo por causa dos discursos de saber e poder que a tecnociência constrói o tempo inteiro. Essa é uma coisa, e a outra coisa sobre CTS é, só para a gente relembrar, quando é que os estudos de CTS vão aparecer e se consolidar. Não vou falar agora do contexto, porque isso foi falado bastante lá na aula, né? O contexto que fez com que a luz acendesse e vários pensadores de ciências distintas começassem a se preocupar com os desígnios, os descaminhos, os desmandos da tecnociência e começar a construir um discurso dentro da universidade, dentro das escolas, para construir uma alfabetização tecnocientífica, ou seja, que as pessoas comecem a perceber a ciência e tecnologia sem desconectá-la da vida, porque essa ideia da ciência que se neutraliza da sociedade, isso é uma ideia que nos causa ainda grandes prejuízos, não nos ajuda em absolutamente nada. Estamos aí envoltos com essa questão do coronavírus agora e todo um esforço de perceber o fenômeno de forma integrada, tentar resolver essa situação. Estamos aí, muita coisa acontecendo, inclusive no dia de hoje, mas daí não vou entrar também nos assuntos do dia de hoje para que eu não acabe me estendendo e essa live não fique gigantesca. Então,
final do século, dos anos 1960, né? Foi lá no século XX, início dos anos 70, que foi se consolidando. E nós temos duas tradições, podemos dizer assim, de ciência e tecnologia que vão, né, unir esforços nesse mesmo instante. A tradição europeia e a tradição norte-americana. E cada uma delas tem um perfil muito próprio, mas como eu coloco na figura aí, que se complementam esses dois perfis, não é? O perfil de como essa matriz europeia percebe, né, ciência, tecnologia e sociedade, é pensar os fatores sociais que influenciam a ciência e tecnologia. Ou seja, se eu voltar aqui, digamos que nesta primeira parte aqui, que é o perfil da matriz europeia, é como que a sociedade influencia a construção de ciência e tecnologia. E a matriz norte-americana pensa nas consequências sociais e ambientais da ciência e da tecnologia, que nesta coisa aqui seria isso, como que vai, o que é, porque toda ação gera, né, gera impacto, gera reações, né? É sempre preciso ver o que se planeja, o que está a priori, ver os caminhos que a coisa toma e o a posteriori, né, para avaliar como que se deu o processo. Então, por exemplo, um engenheiro, muitos de vocês serão engenheiras, engenheiros daqui a um pouco tempo, e um engenheiro que só pensa, que desconecta seu projeto do contexto e do entorno, não vai conseguir contribuir muito para a manutenção da vida neste planeta. Então tem que dar mais trabalho, mas é sempre mais gratificante e seguramente as próximas gerações vão nos agradecer se conseguirmos fazer isso. Então, discussão mais epistemológica na tradição europeia e uma ação sobre os impactos na tradição norte-americana. Vamos para frente. Ainda eu coloquei, já nem lembrava que tinha colocado isso daqui, né? A ideia, isso aqui eu vou falar especificamente desse ponto aqui, caráter interdisciplinar de estudo de CTS. Né? A união de algumas disciplinas ou alguns lugares de saber, de algumas ciências que vão, né, vão tecer em conjunto para fazer acontecer os estudos de CTS, que são filosofia da ciência e tecnologia, história da ciência e tecnologia, sociologia do conhecimento científico, teoria da educação e economia da mudança técnica. Isso é um pouco desse caldeirão, né, de saberes que se juntam para observar o fenômeno CTS. Atua na pesquisa, na política pública e na educação. E eu gosto sempre de falar desses três pontinhos que a junção das duas matrizes, né, discussão mais ação, as duas matrizes de CTS, elas têm como origem o que há de mais original, né, de urgente, de necessário para os nossos tempos, é que a CTS busca destoar dos velhos modelos de pesquisa, mas mais do que isso, os velhos modelos de fazer ciência. Os velhos métodos que apartavam vida, ideias, natureza e cultura, destoar disso, exigir, porque a CTS atua na participação pública, principalmente da consolidação de políticas de ciência e tecnologia, e disseminar, por meio da alfabetização tecnocientífica, boas práticas e essa preocupação de ver as coisas de forma integrada. Agora vamos para o terceiro texto. Nós já vimos aí, só recapitulando, já vimos o que é a sociedade, já vimos o que é a CTS, agora vamos para a ciência, tecnologia e globalização. Eu também chamo esse texto, para ser mais rápido o título, Tecnociência e Globalização, da professora Conceição Almeida. Os dois textos anteriores, o que é ciência, o que é sociedade e o que é CTS, estão dentro dos cadernos de Iberoamérica, que são um manualzão grande, digamos, a enciclopédia dos estudos de CTS, que vários autores participam, e eu vou colocar no final as referências, vocês vão ver isso direitinho lá para quem tiver curiosidade. E o texto da professora Ceissa, eu já falo lá na videoaula, está dentro do livro Cultura e Pensamento Complexo. E aqui para frisar do texto, né, porque ele foi um texto que teve 2 videoaulas, inclusive, né, tem bastante material para vocês verem lá com calma, as ideias de tempo. Né? E tempo, aquilo que eu estava falando antes, não se pode, né, não se volta atrás, isso já sabemos, é irreversível, mas é sempre possível falar a respeito do tempo. Inclusive, ela faz até uma crítica, né, que investimos mais tempo
pensando o tempo do que vivendo o tempo. Nem respiro na hora que estou falando, né? Beber um pouco de água. Então, não vou entrar, porque vocês lembram que eu falo longamente sobre isso. Falei na aula e gosto muito de falar sobre esse assunto. Vou apenas colocar, nomeá-los. Né? O tempo como consciência, tem a ver com a cultura. O tempo como mitologia, a construção dos mitos, e mais do que dos mitos, rituais. E o tempo como ideia, que é uma coisa própria da ciência. No tempo como consciência é quando vamos começando a observar, e eu até poderia fazer aqui uma ponte com os nossos 4 autores lá do que é a sociedade, não é? Quando o tempo como consciência, naquele instante que a espécie começa a observar, e mais do que isso, a ler a natureza, a ler as páginas da natureza. Cada vez mais sabemos tanto sobre a natureza, mas temos uma dificuldade enorme de ler as páginas da natureza. E aí, mas sempre fizemos isso, de ler, tentar ler, tentar compreender o que a natureza quer nos dizer, que somos parte dela, somos natureza. Então, é perceber que na variação de claro e escuro, né, perceber que há uma marcação de algo aí. Mas aí, somente perceber o dia e a noite era pouco. No segundo olhar, começamos a ver a mudança da temperatura, do clima, da paisagem. Depois percebemos que há situações que vão e não se repetem, né, que são irrepetíveis. Por fim, a grande e a que vai abrir o universo da cultura, que é a construção de uma consciência de morte. Eu gosto sempre de dizer a frasezinha guia de Heráclito, né? Viver de morte e morrer de vida. É a morte que vai começar a abrir várias leituras de construção de sentido para a vida. É o paradoxo lá, né, que eu falei na aula, de proximidade e distância. Todos os dias caminhamos ao encontro deste mal irremediável, ou este bem irremediável, sei lá, mas todos os dias buscamos, pela cultura e pelos rituais, nos afastar, deixar para um bocadinho mais para longe, né, esse instante. Claro que de forma prática não vai adiar em nada, mas de forma circunstancial, pelo Kairos, com certeza sim. O tempo como mitologia, que está baseado nos rituais, muito mais do que o mito, mas nos rituais, né, para demarcar esse tempo pela estratégia da cultura, o humano começa a se preparar e a experimentar a abertura e o fechamento de ciclos, ou de ritos de passagem. E aí tem alguns escritos no slide: nascimento, batismo, 15 anos, formatura, casamento, funeral, ano novo. Nós estamos no mês de dezembro. Para nós que seguimos o calendário cristão, judaico-cristão ocidental, nós estamos no ano de 2020, 8 de dezembro de 2020. Daqui a alguns dias, nós vamos fazer aquela contagem regressiva e para nós, 5, 4, 3, 2, 1, feliz ano novo. Nós sentimos e partilhamos coletivamente que fechamos um ciclo e outro começa. Se a gente quisesse matar isso racionalmente, é só um virar de um segundo para outro e pronto. Mas a condição humana não quer saber disso, ela não suporta isso. Né? A condição humana trocou o viver para viver, como diz Maturana, pelo viver para ritualizar a vida. O que significa isso? Viver para viver é respirar e morrer um pouquinho por dia. Respirei, opa, já vivi mesmo, já estou morrendo, já morri um pouquinho mais. Imagina que insuportável que é isso. Né? Então, trocamos isso por rechear nossa vida de ritos e de rituais e de encontros e desencontros para deixá-la com um certo sentido. E o tempo como ideia, que é uma característica muito propriedade da ciência, que vai tratar com o universo do Cronos, né? O tempo que quantifica, que calcula, que é capaz de marcar, de datar as coisas todas, mesmo sabendo que ele é incapturável, mas ele é muito necessário para que, pelo menos no modelo de sociedade que temos hoje em dia, consigamos nos organizar minimamente. Depois de falar sobre o tempo, os 2 cenários que a autora coloca: o cenário da ciência, cenário da tecnologia. Eu não vou ler os tópicos, mas o cenário da ciência, que é preocupante, que ela visualiza, lembrando que ela escreve esse texto no começo do século XXI,
era anos 2000 ali, exatamente, 2000, e ela vai perceber que ainda ali, e ainda hoje, a ciência ela opta ainda pelo paradigma da fragmentação, ou seja, os saberes continuam incomunicantes. Eu não posso generalizar, como ela também não generaliza no texto, mas ainda é o padrão da ciência, aquela coisa, ciências da Terra, ciências exatas, ciências da vida, cada um no seu quadrado, trabalhando muitas vezes sobre o mesmo fenômeno, mas sem dialogar. E com muito mais dificuldade de conseguir chegar a uma resolução das coisas. Então, um ponto, para falar muito rapidamente, seria isso. Cenário da tecnologia, que ela vai dizer, e eu deixei em negrito, ela vai dizer que a tecnologia é, pois, um meio e uma prótese que os humanos vêm construindo ao longo da história para potencializar a sua ação no mundo. Essa noção de tecnologia da professora Conceição Almeida, ela é bastante interessante, mas nós que trabalhamos o que é tecnologia no semestre, na unidade passada, vimos que há que se dizer um pouco mais sobre isso. Mas estamos tratando aqui da noção da autora. Portanto, é isso que tem que ficar para a gente aqui. E no que ela fala lá no mesmo texto sobre globalização, né, ela não utiliza esses dois conceitos, são utilizados por Claude Lévi-Strauss, mas eu falo na videoaula, eu falei na aula presencial, né, como uma ideia de englobar aquilo que a autora vai dizer que existe um fenômeno duplo. A globalização é um fenômeno que acontece em duas vias o tempo inteiro. É uma via potente de vida, né, que de fato encurtou determinadas distâncias, otimizou certos processos, tirou fez com que abríssemos nossa noção, nossa consciência para percebermos a pluralidade que há na vida, mas por outro lado, e é como surgem as primeiras tentativas de globalização, é aquela da exploração, da construção de uma monocultura da mente, de uma padronização e de uma manutenção de vencedores sobre vencidos. Então, ela fala disso lá no texto e eu uso as duas expressões do Lévi-Strauss, antropofagia versus antropoimia, que dão a tônica dessa vida, do que é viver no mundo globalizado. E, rapidamente, antropofagia é comer, tragar, absorver, impregnar-se do outro, do antropo, do outro sujeito, né? Ou dos outros, do outro como coletivo também. Então, todas as vezes que somos capazes de agregar ao nosso cotidiano aquilo que é estrangeiro, aquilo que é de fora, acolher. Né? Mas a antropofagia ela também pode levar, uma antropofagia sem freios, ela pode levar a tal padronização, a tal monocultura da mente que fala Vandana Shiva. E a antropoemia é o seu oposto, né? Vomitar, né? Pôr para fora, cuspir, livrar-se do outro, desse outro individual ou coletivo. Que aí está na ideia das xenofobias e todos os preconceitos que temos de expulsar o diferente, o estrangeiro, aquele que nos coloca em perspectiva daquilo que parece estar consolidado para mim. Então, a antropoemia, ela é bem mais nociva, mas é do equilíbrio entre uma e outra, entre a antropofagia e a antropoemia, que conseguimos fazer aquele filtro para não nos padronizarmos demais, né, mas também não expulsarmos o que é diferente, acolher o diferente. E a última parte do texto dela, que eu dediquei uma videoaula só a isso, né, que são os dois cenários, as duas síndromes, na verdade, eu ainda mantive o nome cenário aí, mas são as duas síndromes que o uso irrefletido da ciência e da tecnologia pode nos causar, nos acometer. E eu só vou dizer o nome das duas síndromes, porque está lá no vídeo, vocês vão ver com calma. A síndrome da substituição do descartável e do excesso. Prestem bem atenção nessa síntese que eu faço aí, mas lá no livro, no texto, tem todos os tópicos aí ditos de maneira mais organizada do que aqui. E a síndrome número 2, que é a síndrome da pressa, da vigília e da plugação. Ela consegue ver essas duas síndromes, né, circulando entre nós, que o que aqui tem em comum, todas as vezes que fazemos a experiência de nos apropriarmos da tecnociência sem refletir a respeito delas, e refletir passa por a ciência para quem? Né? Para quê? Né? A ciência e a tecnologia,
ela está sendo feita para promover a vida de todas as pessoas com enfoque maior naquelas que mais precisam, são perguntas que temos que fazer. Ou tudo se resume à construção em artefatos de consumo, para alimentar o meu consumismo, para eu encher, comprar e descartar. Né? Então, são as questões que nós precisamos levar adiante o tempo inteiro conosco. E, antes das referências, falar sobre geração self propriamente dita. Geração self, o vídeo, eu acho que é a maior videoaula que nós temos lá, por isso que eu não coloquei no PowerPoint aí. É que o que nós temos que pensar é que sobre a ideia de dispositivo, que aí eu vou falar, né, vou trazer todo o conceito de dispositivo, mas para a gente falar sobre o algoritmo, como que o algoritmo, na segunda sobrenatureza, que é a infosfera, né, a rede, nos organiza, e eu coloco aspas, porque ela nos coloca em lugares baseados nas nossas preferências, né, nos nossos likes, nas nossas permanências na página, então todas aquelas estratégias de compartilhamento. Então, o algoritmo nos organiza, eu sempre vou colocar aspas, porque é organizar no sentido dele, por preferências. Então, ele constrói bolhas. O algoritmo me aproxima somente de pessoas que pensam como eu, só me aproxima dos meus iguais. Imagina, no universo dos iguais tudo é maravilhoso, né? Porque ninguém discorda, e aí isso dá sempre muito problema quando a bolha estoura. Então, esse é um assunto. E o outro são os 3 pontos que eu falo, portadores de autodestruição, de morte, né? Que são aqueles 3 modelos, pegando as 3 redes, o Instagram, o Twitter e o Facebook, o que é que elas trazem de frutos de morte, né, de autodestruição, e o que elas trazem de potência viva, né, potência de vida, que aí cada um está dito lá com calma dentro do texto, né, mas o Facebook vai fazer-nos pensar sobre o descarte, né, a descartabilidade, o Twitter vai fazer-nos pensar sobre a supersíntese, né, a notícia dita pela metade, ou a fake news também, né? A notícia não real. E o Instagram vai falar sobre aquela coisa do instantâneo, né? De não mais vermos as coisas e sim apenas fotografarmos e publicarmos. E sobrepor imagens, fazendo isso a vida toda. E as 3, do lado potente de vida, somando, digamos assim, vendo as 3 juntas, elas alimentam em nós, potencializam em nós, né, uma necessidade que está em todo humano, que é a necessidade de partilhar a existência, né, de consentir, sentir junto, né, dar notícia do que está acontecendo e passar essa memória para as gerações seguintes. É um pouco isso que está lá no texto Geração Self. Por fim, as referências para quem tem curiosidade, e vou falar só mais uma coisinha depois das referências, o texto que é a Sociedade e o texto que é a CTS, é retirado de Introdução aos Estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Vocês podem encontrar esse texto, ele existe disponível oficialmente na internet. Ciência, Tecnologia e Globalização, do livro Cultura e Pensamento Complexo, da editora da UFRN, a primeira versão, e da editora Sulina, a mais recente edição. Geração Self é um artigo meu que vocês podem encontrar na internet, que na revista Educação Consciência, da Universidade, do Centro Universitário Arcos de Puerto Vallarta, no México, para quem mandou um abraço também. O pessoal me acompanha de lá, do projeto Geração Self, que eu sempre trabalho com eles lá também. Então, gente, para concluir essa nossa revisão, como eu disse também na nossa aula, não é uma questão... peraí, antes de tudo, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no chat, se tem alguma coisa que eu não vi. Pera. A gente termina mesmo, já estou quase estourando o tempo. Gustavo falou uma coisa aqui, Joana respondeu para ele, exatamente. Este semestre especificamente, Gustavo, eu estou com 6 turmas de CTS, então é muita gente, pelo menos 600 pessoas para corrigir essas questões, seria meio que inviável. Por isso nós trabalhamos com aquelas atividades com os alunos, com vocês ao longo com a monitoria, né? Então é muito difícil, ficaria muito complicado
em tempo hábil, conseguir corrigir isso a contento, fazer uma boa questão discursiva para vocês pensarem, escreverem a respeito. Por isso que nós, a cada aula, fazemos uma atividade discursiva. Em quanto tempo saem as notas? Siga olha, eu conversei hoje com a monitoria, Rafael, para que assim que a atividade fechar no Cigarro amanhã, elas já trabalharem comigo na publicação das notas. Porque na quarta-feira da semana que vem, né, já teremos a reposição para quem precisar disso. Então tem que sair rápido o resultado. O que mais? Essa interligação lembra um texto da primeira unidade, fala sobre. Exatamente, Geraldo Vinícius. O texto da descoberta da ignorância, faz um link direto. Como funciona bem. Essas coisas de média de CTS vocês podem tirar diretamente com a monitoria, certo? Que não é bem coisa da revisão. Mas já tem gente ajudando aqui, dizendo, né? Harari fala sobre o algoritmo no livro 21 lições para o século XXI. Isso mesmo, Rafael Ribeiro. Ele também fala no livro Homo Deus, que é o que vem na sequência de Sapiens. Também quem fala do algoritmo é o Michel Serres, fala de uma outra maneira mais leve, mas também bastante interessante. Então, pessoal, muito obrigado por estarem aqui comigo até agora. Quero dizer, como eu disse na aula, não é bem a coisa de desejar boa sorte, está no papo. Para quem seguiu todo o material que nós tínhamos. Lembrando, eu não toquei em todas as questões da prova. Ainda dá tempo de dar uma revisada nos textos e revejam as videoaulas. Nas videoaulas tem algumas questões que estão dadas na videoaula, certo? Diretamente. Prestem bem atenção nisso. Então, um abraço para todo mundo e até qualquer dia aí. Tchau.